Bom, gente, com muito prazer recebo em meu canal pela segunda vez esse grande amigo, historiador, especialista em geografia política, jornalista, conhecedor da música popular brasileira e também de outras questões. E o Rafael hoje, né, o Rafael Henrique veio aqui no nosso canal para que a gente fale sobre um artista que foi um grande expoente da música popular brasileira, considerado por muitos como o príncipe negro da música popular brasileira, né? O homem que conseguia lotar, encher grandes estádios de futebol e reger com as próprias mãos o público que cantava junto com ele as suas músicas. Porém, esse homem foi muito injustiçado, chegando ao ponto de cair no mais completo ostracismo ou degredo, como alguns costumam chamar. E o que é isso? É quando você é acusado de algo e colocado numa geladeira, né? Você é colocado fora do convívio social. Porém, no caso dessa pessoa, é notável que foi, na verdade, uma grande injustiça. Estamos aqui hoje para falar de Wilson Simonal. Rafael, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E a primeira questão é justamente essa. Como que você analisa, né, o tratamento que foi dado ao Wilson Simonal naquele período da ditadura militar? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite brasileiros e brasileiras, né? Que eu espero que todos os brasileiros de vários estados possam estar acompanhando o seu canal, de norte a sul, né? Boa noite, em especial a Alagoas, que você está em Alagoas, né? É um estado que eu conheço, que eu tenho muito respeito, eu tenho origens familiares aí de Alagoas, e novamente, boa noite, Brasil. A sua pergunta foi bem inteligente, Gabriel. Primeiramente, para a gente começar, a gente tem que falar de quem foi o Wilson Simonal de Castro, né? Um negro, né? Que saiu aí da periferia, embora ele tenha nascido na zona sul do Rio de Janeiro, né? Mas ele nasceu numa das favelas da zona sul do Rio de Janeiro, que agora me falha a memória, né? Mas o Wilson Simonal, eu avalio ele primeiro que ele foi o primeiro astro pop negro da música popular brasileira, né? A gente tinha o Pelé no futebol, né? Mas da música nós não tínhamos um astro pop e negro. Nós tínhamos, vamos dizer, mulatos, mas se identificava mesmo com as questões negras, nós não tínhamos. Foi o Wilson Simonal. E ele era um cantor assim que ele foi considerado o Frank Sinatra do Beco das Garrafas. Para quem não sabe, o Beco das Garrafas era uma região boêmia ali do Rio de Janeiro, em Copacabana, que pipocou de astros aí nos anos 50 e 60. Um deles é o Roberto Carlos, começou cantando na extinta Boate Plaza, o próprio Simonal, o Tom Jobim tocava no Beco das Garrafas, a cantora Maísa, e por aí vai. Então, o Wilson Simonal, ele vai surgir num caldeirão, pegar tudo. Ele vai pegar a música norte-americana, o jazz, vai infundir com samba, ele vai pegar o gingado aí da música brasileira e vai transformar numa coisa única. Uma coisa única. Então, a gente, para falar de Simonal é falar de Brasil e tocar numa questão muito importante, que é a questão da identidade negra no nosso país, que a gente sempre fala que nós não temos representatividade negra ao longo da história. E mentira, nós temos, tanto no futebol quanto na música popular brasileira. Um deles é o próprio Simonal. Aí vamos ter a Ivone Lara, mas o primeiro mesmo astro pop de encher estádio, como você falou no início da entrevista, foi o Wilson Simonal de Castro. Primeiramente, o que aconteceu com o Wilson Simonal, ninguém vai saber. Se quem estava mentindo era o contador dele, se era ele. O que nós vamos ter de informação é que o Simonal, segundo vamos voltar um pouco ao tempo, né? O Simonal, ele contratou um contador, né? E com o tempo ele teve desfalque aí, demitiu o contador
processou ele, depois de um tempo o contador dele pareceu sequestrado. E esse contador acusou o Simonal de ter ordenado seu sequestro por agentes do DOPS, que era o que é o DOPS? Era um departamento político da ditadura civil-militar que fazia censura, que prendia, que torturava, e etc, e etc, etc. O Simonal foi acusado de ter ligações com esse órgão repressor. E daí para aí ele começou a cair no ostracismo. Mas é interessante você falar que nunca acharam nada dele. Nunca contaram nada, nunca acharam um documento provando que ele tinha ligação com esse órgão repressor. Nada. Né? E, então, assim, ele, para mim, é um dos cantores mais importantes dessa geração. E ele, volta a afirmar, ele está dentro daquilo que o pessoal, especialmente os meus amigos da esquerda pede, representatividade negra. Ele representava. Vide a música dele. Olha, a música dele, tributo a Martin Luther King. Os versos são de são de beleza, mas de afirmação. A cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não. Né? No momento que o mundo estava lutando, os Estados Unidos estavam lutando pelos seus direitos civis, Martin Luther King, né? Então a gente sempre busca uma representatividade negra lá fora, mas esquece que nós tivemos uma representatividade muito negra, muito importante, como o Wilson Simonal, né? Que conseguia lotar estádio, não só no Brasil, mas como na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, é um astro pop muito importante. E como ele mesmo falava, ele era um exilado dentro do próprio país. Perfeito. Ô, Rafael, uma próxima questão para a gente, pegando um gancho nessa frase que você falou, na sua visão pessoal, né, hoje, como espectador de um passado não vivido, porém a história está aí para nos fazer viver qualquer época, uma coisa, inclusive, que eu contesto bastante quando as pessoas dizem mas isso era da minha época, isso... Não, eu acho que a minha época não existe. Você está numa época constante, né? A sua época foi uma história, ou seja, para mim, para você, Rafael, e para o nosso público que é mais jovem, a gente sabe que a história está aí justamente para rememorar e não nos fazer esquecer nenhum ponto, nenhuma vírgula do que realmente aconteceu. E, então, eu queria te fazer essa pergunta. Na sua visão pessoal, Rafael, como que você analisa esse período, tá, que o Simonal foi jogado às traças, vamos dizer assim, sendo um exilado vivo no próprio país? Você acha que faltou o quê, Rafael, na condução do Wilson Simonal? Faltou, primeiramente, como vou falar para você, faltou provas, faltou dar espaço para ele falar, que acusar é muito fácil, mas você nunca se deu espaço para ele falar. A principal revista de esquerda daquele período, que era o Pasquim, crucificou ele, mas nunca se redimiu. Nunca. Porque até hoje, os arquivos do DOPS e, né, da Comissão da Verdade, que a ex-presidenta Dilma tentou abrir em 2012, não provou, mostrou que nunca houve uma menção do senhor Wilson Simonal naquele meio. Entendeu? Então, assim, faltou um julgamento justo com direito de defesa da vítima. Não. Ele só foi acusado, achincalhado. E quem perdeu com isso? Logicamente, o próprio Simonal, na forma emocional, né, financeira, mas o próprio Brasil, que deixou um artista de peso para o escanteio. Né? Um artista que tinha muito que dar para o nosso país, musicalmente, um artista que foi jogado de escanteio. Hoje, graças a essa biografia aqui, escrita pelo Ricardo Alexandre, que é Isso. aqui, Isso. Perfeito. Simonal, nem vem que não tem, escrito pelo Ricardo Alexandre. Aliás, o nome é
A Vida e o Veneno, de Wilson Simonal e Ricardo Alexandre. Aqui você começa a conhecer um outro Wilson Simonal e o autor vai por essa linha. Que você não se tem provas que ele fez, ele teve culpa naquilo que colocaram nele. Então eu vejo assim, o Brasil perdeu e o Simonal também perdeu, porque ele entrou numa fase de depressão, ele entrou numa fase de problemas financeiros, e o Brasil perdeu um músico, né? Um músico. Aí, nos anos 70, nós não vamos ter uma representatividade negra como o Simonal nos anos 60. Não vamos ter. O Tim Maia, por exemplo, não se encaixaria. Tinha mais um cantor que agora eu esqueci o nome. Então, você não vai ter. Evaldo Braga, você acha? Na minha visão, é o Simonal. Evaldo Braga, você acha que se encaixaria nessa questão? Mas o Evaldo Braga não é um astro pop. Ele é um astro, fez sucesso no Brasil, teve uma carreira aí de menos de 5 anos. O Simonal não. Simonal enchia estádio. O Sérgio Mendes, ele tinha que abrir o show para o Sérgio Mendes. Ele não conseguiu. O Sérgio Mendes não quis, continuou o show, porque eu gritava, Simonal, Simonal. Até o jornal da época disse assim, abre aspas, Wilson Simonal jantou o Sérgio Mendes, fecha aspas. Ou seja, o Evaldo Braga não se encaixa nesse astro pop. Ele se encaixa num cantor negro que fez sucesso, legal, mas teve uma carreira curta porque morreu. O Simonal, sim, ele se enquadra exatamente no que nós estávamos precisando, de um astro pop negro. De um lado, nós vamos ter o Roberto Carlos, como astro pop, e o Wilson Simonal como um astro pop negro. Perfeito. Inclusive, Rafael, analisando as suas falas, a gente chega à conclusão também de que a imprensa na época, por exemplo, no caso da Dalva de Oliveira e do Erivelton Martins, né? É bom puxar esses acontecimentos para tentar entender também o que aconteceu com o Simonal. No caso da Dalva e do Erivelton, se bateu muito no homem, ou seja, no Erivelton, cafajeste, né? Pilantra, traidor, enfim, um homem que desonrava a imagem da família porque trocou a esposa e tal. Então, a opinião pública que se formou com base nesse fator da imprensa da época. Então, não houve também, ao meu ver, pelas pesquisas que a gente tem e tal, não houve um direito amplo de resposta. Hoje em dia, é mais fácil você atacar alguém, como, por exemplo, na ordem política, né? Você pega alguém, você ataca, mas a pessoa vai numa outra emissora, grande ou pequena ou média, e tem a internet hoje em dia para poder beneficiar o contraponto, ou seja, o contraditório, né? A sua visão, não só a visão passada pelos outros. Você acha que hoje, o Rafael, digamos que a ditadura, na época, tivesse o que a gente tem hoje, a telinha que a gente está aqui, a tecnologia, e se a imprensa fosse mais justa na época com ele para dar um direito de resposta, você acha que essa tragédia pessoal artística teria sido evitada? Olha, você comentou do caso da Dalva e do Erivelton. Primeiramente, foi época diferente, caso diferente, né? Mas foi muito explorado pela mídia, até por conta das músicas, né? A Dalva fazia uma, o Erivelton fazia outra. Nesse caso aí, só se perdeu o casal. O casal, né? Perdeu-se. O Brasil ganhou grandes músicas, né? Como Vou Citar Caminho Certo, O Que Será, Consulte Seu Travesseiro, e entre eles. Já do Simonal era uma outra coisa. Era mais coisa policialesca do que romântico, né? De um lado, veja bem a situação do Simonal, de um lado tinha a esquerda, aquela esquerda que pichava o trabalho de qualquer artista que eles não consideravam engajado no que eles achavam revolucionário.
Do outro lado, nós tínhamos uma direita que precisava de notícias, precisava de histórias, checando fontes ou não para vender seu jornal. E o Simonal ficava no meio disso tudo. A esquerda pichava de um lado, a direita pichava de outro para vender matéria, e assim foi. Ele não conseguia se defender de nenhum de um lado, nenhum programa queria receber, nenhuma gravadora queria fazer disco, ele não podia ir para nenhum lugar que ele era pichado de dedo duro, que ele era chamado de traidor, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era... Né? Então, eu recomendo ao público, e até você, que assista a cinebiografia dele, chamada Simonal. Tem uma cena que você cai o queixo. Ele vai no restaurante e a mulher, e o dono do restaurante não permite que ele jante no restaurante, porque chama que ele é dedo duro, que ele entregou Gil, que ele entregou Caetano. Se ele tivesse entregado alguma dessas pessoas, Gil e Caetano já não teria colocado a boca no trombone, ou qualquer outro artista que ele tivesse entregado. Por favor, né? Volta a repetir. A falar até papagaio fala. Provar que é o difícil. E, pelo andar da carruagem, não se acharam nada na tal comissão da verdade do Wilson Simonal. Como eu falei, quem saiu perdendo? Os dois, nesse caso. O país que perdeu um grande artista e o próprio Simonal se perdeu, porque ele tinha muito o que dar musicalmente para o nosso país, o Gabriel. Era um artista talentoso, era um artista cheio de swing. Se tivesse nascido nos Estados Unidos com o dom que ele tinha, ele estaria do patamar aí de Frank Sinatra. Um bom exemplo que a Sarah Vaughan veio para o Brasil para cantar diretamente com o Simonal. Para quem não conhece, tem curiosidade de assistir, tem no canal de vídeo do YouTube o Simonal cantando com a estrela norte-americana Sarah Vaughan. Um bom exemplo aí. Simonal teve um programa de televisão, de auditório, Simonal, onde ele vai trazer, o povo vai cantar com ele, Meu Limão, Meu Limoeiro, Carango, né? Música para dançar, né? E não deixa de ter um lado, o lado contestador, que é tributo a Martin Luther King, que foi proibido, né? Porque não há racismo no Brasil, né? Tem até essa ilusão de dizer que no Brasil não há racismo, quanto de fato tinha. E o próprio Simonal, ele sabia que tinha, porque ele passava, ele passava, sentia o racismo na pele. Imagine um cantor negro ter carros, 2, 3 carros na sua garagem, né? Era visto como ostentação, né? Ele era negro, não podia. E por que ele fugia daquele padrão? Ele não era sambista. A Elis Regina foi vítima do Pasquim. Os compositores Marcos e Paulo Sérgio Vale também foram pichados pela essa esquerda patrulhadora da época, e tudo que não estava dentro do que eles entendiam como revolucionário era pichado, né? E o Simonal foi vítima disso daí. Foi réu, mas não teve direito à defesa. Pois é, inclusive a Elis Regina era muito mais bocuda, vamos dizer assim, é uma expressão bem popularesca, né? Ela era bem mais de bater de frente. Talvez por isso também ela mesmo sendo acusada pelo Pasquim, ela tenha dado a volta por cima, porque talento por talento, tanto o Wilson quanto ela eram verdadeiros ícones. Então não tem essa história de que um era melhor que o outro, ou por conta da cor, que a Elis era branca, o Wilson era negro, enfim. Não é isso não. É porque a Elis cantou nas Olimpíadas do Exército, né? Mas ninguém sabe por que ela foi cantar. Uhum. Agora, todo mundo, quem procura esses assuntos sabe, no caso do cinebiografia, das biografias escritas dela. Mas até antes ninguém sabia. Picharam ela e o próprio Simonal por esse acontecimento, né? Então, é isso daí, Gabriel. Eu como historiador e como pesquisador de música popular brasileira, eu acho, não acho não, que quem acha vive se perdendo, como dizia Noel e Vadico. Eu tenho a certeza que o Wilson Simonal ele foi pichado, patrulhado e acusado sem defesa, e hoje, já mais de 20 anos da sua morte, né, nunca se provou nada.
Ô, Rafael, O Brasil foi um grande artista e não se provou nunca nada. você não acredita também que isso tudo que aconteceu com ele foi vítima de uma inveja de alguém, sei lá, um censor da vida, e vou ferrar com esse cara. E, assim, tudo que aconteceu com ele deve ter sido produto de uma única pessoa, e aí, claro, Não, depois a coisa fruto de sistematizou. tudo. Fruto de tudo. Às vezes, de uma declaração que ele deu, olha, uma declaração que ele deu, já distorceram, fake news, não é só de hoje. É um termo de hoje, mas se aplica àquela época, né? Então, assim, não creio que seja uma pessoa só. Foi um conjunto de pessoas. E você sabe, Gabriel, quando você faz sucesso, você incomoda. Você incomoda, algum setor você incomoda. E o Simonal fazia sucesso. O cara tinha fechado contrato com a Shell para fazer filmes, para fazer comercial, né? Eu tiro, Então, eu, incomodava. eu tiro por mim que, enfim, estou na minha batalha, na minha luta musical, como todo, para quem não sabe, né? Eu sou cantor, compositor, sou do samba. Eu frequentava Um uma roda de ótimo cantor do Simone. muito obrigado. Eu frequentava uma roda de samba no Rio de Janeiro, muito conceituada, e praticamente eu fui excluído da roda, porque quando eu começava a cantar, eu ia na contramão do que todo mundo fazia. Ou seja, era uma roda de samba onde todo mundo cantava samba comum, samba normal, né? Um partido alto. E quando eu entrava, justamente para provocar o público, para ser diferente, eu ia pela linha do samba enredo. E ninguém esperava. Então, o público ia ao delírio. Você cantando ali sambas enredos, que é uma coisa muito ligada ao Rio, e aí a gente percebe que o pessoal da própria roda começava a... esse cara começa a incomodar, você está entendendo? E olha que, né, eu que sou pequenininho, perto do gigantismo que foi o brilho que foi o grande Wilson Simonal, sem sombra de dúvidas. Uma pergunta, eu sei que você é o entrevistador, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem mais tempo de carreira aí do que eu. Isso. Você conhece, já viu na história desse país, um outro artista negro do porte do Simonal? Não. Que tenha passado no nosso país? Não, honestamente não. Com essa dimensão? Não conheço, não conheço. Com sucesso. Olha, eu vou te citar algum sucesso dele. Nem vem que não tem. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, quindicundá. Nem vem que não tem, nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Mamãe passou açúcar em mim. Eu era neném, não tinha talco. Mamãe passou açúcar em mim. Eu era neném, não tinha talco. Mamãe passou açúcar em mim. Zazueira. País tropical, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Inteiro canta essa música. O Brasil inteiro. É do Jorge Benjor. Não, é o mundo. Eu estive na Europa. Sim, em turnê em 2017 para 2018. Ele tem. Eu tinha que cantar essa música direto. Sim, a vida é só para cantar. Ele tem tanto sucesso. Balanço Zona Sul, que é do Tito Madi, mas na voz do Wilson Simonal é impecável. Balança toda pra andar. Então, ele era um showman de verdade, sabe? Um showman de verdade. Eu tenho orgulho de ter nascido num país como o Simonal, porque é um artista assim que, como toda pessoa, ele tinha defeitos, né?
Ele tinha os defeitos dele, as opiniões dele, é direito dele, né? Mas como artista, porque eu sempre avalio o artista. Eu não avalio a vida privada de ninguém, eu avalio o artista. Como artista, ele é demais. Ele é assim, ele tem um jeito, ele tem domínio no palco. Uma vez me perguntaram qual show que eu gostaria de ter ido que eu não fui. E eu gostaria de ter ido no show do Simonal, para ver aquela alegria dele, como é de um disco, são 2 discos que ele tem, Alegria, Alegria. Ele tinha uma alegria, né? No cantar, no falar, uma alegria brasileira. Ele conseguia se comunicar com todos. Então, eu sempre avalio o artista. E eu posso dizer que o Wilson Simonal foi o primeiro astro pop negro da música popular brasileira. Primeiro. Abriu a porta para todos que vieram aí. Todos que vieram aí, o Wilson Simonal abriu essa dimensão. Para dentro e para fora. Mas aqui dentro do país, ele foi exilado. Uma pena. Por uma questão política. Política. Não foi nem pela questão do contador, mas por uma questão política. Que pior, o Gabriel, se provou. Isso que é o pior. Ele morreu com essa pecha. Se você perguntar para uma pessoa que seja de uma esquerda radical, não gosto de Simonal. Traidor, dedo duro da ditadura. Porque ele repete aquilo que o outro falava. Aí você pergunta, você tem prova? O senhor não tem prova. Então, eu sempre avalio o artista. E na minha avaliação, o Simonal, ele foi vítima de um racismo. Um racismo. De um racismo que não aceitava um negro como protagonista de algo no Brasil. Se falava que no Brasil há racismo, mas o negro não poderia ser protagonista. E o Simonal, ele era protagonista. Né? É aquela velha máxima do racismo estrutural, né, Rafael? Exatamente, Gabriel. E daí, novamente, que o povo leia essa biografia aqui do Ricardo Alexandre. Tem muitas fotos. Ele vai passando por tudo, pela vida privada do Simonal, pela vida artística, a biografia soma tudo, né? Uhum. Pela infância, pelo começo dele, e como ele diz naquela música Carango, para ver Fonfon, trabalhei. Perfeito. Rafael, quero agradecer imensamente você ter aceito o meu convite para estar aqui mais uma vez conversando com os nossos telespectadores. Agradeço a sua atenção, né, com o nosso canal. Você que é uma pessoa muito ocupada e deixou um tempinho reservado para conversar com a gente. Pode fazer suas considerações finais, Rafael? Fique à vontade. Minhas considerações finais é agradecer você aí pelo convite novamente. Espero voltar, né? Claro. Espero voltar. Muito obrigado. Uma boa noite aí para todos os brasileiros. E gostaria, você falou que eu sou uma pessoa muito ocupada. Nesses tempos de pandemia, estou muito ocupado. O povo pensa que funcionário público e professor não trabalham, né? Está em casa, está ganhando dinheiro na moleza. Mas gostaria de lembrar a todos que o professor está trabalhando a casa sim, tá? Muito mais porque a gente tem que virar pai de santo, toda hora chamando aluno, para entrar nos grupos, no centro de mídia. Então, é isso que a minha consideração final é isso, Gabriel. Muito obrigado. E falar sobre o Wilson Simonal, para mim, é um prazer, porque é um artista que eu gosto. E eu falo de artistas que eu não gosto, mas falar de artistas que a gente gosta é melhor ainda, né? Mas Claro. Para falar de artistas que a gente gosta, a gente tem que deixar o fã de lado e falar com coisas consistentes, né? Claro. Então, E é por isso que eu admiro as suas colocações, porque você não vai pelo viés de paixões políticas ou... Enfim, você vai na imparcialidade, que eu acho que isso é muito bacana. Pelo viés que eu li, que eu analisei, que eu ouço nas músicas. Essa que eu vou... E vou deixar um recado aí a todos que se espelham em personalidades negras fora do nosso país, como Nelson Mandela, que é maravilhoso, Martin Luther King, maravilhoso, Rosa Parks, maravilhosa, Angela Davis, maravilhosa. Se espelhe em Wilson Simonal também. E ouçam a música dele, tributo a Martin Luther King.
Cada negro que for, mais um negro virá, para lutar ou não. Então, eu se espelho nele também, que foi um cara negro que abriu a porta aí para outros artistas negros no mercado fonográfico brasileiro. Rafael, um grande abraço, uma ótima noite para você e até um próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau. Nada, até mais. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro